Oi, gente, tudo bem? Estou de volta, com a graça de Deus. Hoje nós vamos começar a leitura no livro de Jeremias. Nós vamos ler o capítulo 1, 2 e 3. Então, nós vamos orar para depois começar a leitura, tá, gente? Pai querido, entramos, Senhor, aqui na tua presença mais uma vez, Pai, para pedir ao Senhor perdão por tudo que fizemos de errado e te agradecer, Senhor, por o Senhor nos sustentar e estarmos aqui mais uma vez, mais este dia, Senhor, dando continuidade e gravando a leitura da Bíblia. Senhor, obrigado, Pai. Obrigado por estar conosco, nos ajudando, Senhor. Porque se não fosse o Senhor, a gente não conseguiria, Pai. Mas o Senhor nos dá força, nos dá ânimo, nos sustenta, porque às vezes queremos desistir de tudo, mas o Senhor fala, não vai desistir, segue em frente, e eu tô aqui, Senhor. Obrigado, Pai. Não deixa, Pai, que nós pensamos em ser maior que ninguém, Senhor, porque o Senhor falou que o maior, o que quiser ser maior, será o menor. Então, Senhor, cuide de nós, Pai. Ajude-nos, Pai. Nos proteja, nos abençoe, nos dê entendimento, sabedoria para entender a tua palavra, Senhor. Olha por todos nós, Senhor. E te peço, Senhor, que o Senhor dê um alívio para todos os enfermos, Pai, que estão sofrendo. E também proteja os missionários, dando força, coragem, ânimo para eles continuarem levando a tua palavra pelo mundo, Senhor. Peço a ti, Pai querido, que abençoe e proteja todos nós, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Então, gente, que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com todos e todas. Nós vamos, antes de continuar a leitura, eu quero ler aqui para vocês um trechinho do livro de Marcos, que o Senhor fala que não, o que quiser ser maior no reino de Deus será o menor. Então, gente, ó, no livro de Marcos, o capítulo 9, o versículo que fala, começa aqui no 33, tá? Olha, quem é o maior? Então, quando a gente acha, não, eu sou melhor que fulano, eu sou maior, não existe ninguém maior no reino de Deus, somente o nosso Deus, somente o nosso Pai. Então, nós temos que estar sempre em comunhão com o Senhor, nos santificando, né, orando, pedindo a Deus misericórdia, porque nós precisamos de misericórdia, muito. Não adianta a gente achar que é maior ou menor ou melhor que ninguém, porque não somos todos iguais perante aos olhos do Pai. Então, ó, chegando a Cafarnaum e entrando em casa, perguntou-lhes. Então, eles estavam em viagem para Cafarnaum, né? Os discípulos de Jesus. E aí o Senhor perguntou, né? Que estáveis vós discutindo pelo caminho? Eles vinham discutindo no caminho até chegar em Cafarnaum, para ver quem que era o maior no reino dos céus, né? Mas eles calaram-se porque pelo caminho tinham disputado entre si qual era o maior. E ele, assentando-se, chamou os 12 e disse-lhe: se alguém quiser ser o primeiro, será o derradeiro de todos e o servo de todos. Então, vamos prestar bastante atenção naquilo que nós falamos, fazemos,
porque às vezes nem precisa falar, né? Mas os nossos atos mostram que queremos ser melhor e maior que outras pessoas, né? E não devemos fazer isso. E se fizermos, que o Senhor nos perdoe e não nos deixe repetir, né? E muito menos, quando tu tiver que falar algo para uma pessoa, nunca fique jogando indireta. Seja, pense se o Senhor Jesus faria isso. O Senhor Jesus ia ficar jogando indireta para um, para outro? Não, né? Então faça igual ele fez. Não vamos falar indireta, vamos ser sinceros, vamos conversar um com o outro e vamos falar o que pensamos, de verdade, sem ser falso, sem omitir, porque não adianta mentir, porque o Senhor sabe de tudo, né? Então é isso, gente. Que o Senhor nos abençoe e nos proteja, né? Eu vou ler aqui uma introdução, antes do capítulo 1 de Jeremias, do profeta Jeremias. Essa introdução ao livro de Jeremias, ela apresenta o profeta e a época em que ele atuou. Segundo os dados que aparecem aqui, Jeremias profetizou ao longo de 40 anos. Este livro conta o que Jeremias disse e fez. Jeremias era filho de Uquias, um dos sacerdotes da cidade de Anatote, no território da tribo de Benjamim. Quando Josias, filho de Amon, estava no ano 13 do seu reinado em Judá, o Senhor Deus falou com Jeremias. E falou de novo quando Joaquim, filho de Josias, era rei. Depois disso, Deus falou com Jeremias muitas vezes, até o tempo em que o povo da cidade de Jerusalém foi levado como prisioneiro para fora da sua terra. Isso aconteceu no 5º mês do ano 11º do reinado de Zedequias, filho de Josias. Deus, ele chama Jeremias. Isso aqui é uma explicação, tá? Nesta cena em que Deus chama Jeremias, o que se destaca é o diálogo entre Deus e o profeta, que é uma das características marcantes deste livro. Deus chamou Jeremias para ser um profeta para as nações. A mensagem que ele teria a anunciar veio na forma de duas visões: a do galho de amendoeira e a da panela fervendo. No final, Deus envia Jeremias e promete estar ao lado dele. Aqui foi uma explicação, vamos à leitura, né? No versículo 4, tá? Do capítulo 1. O Senhor Deus me disse: antes do seu nascimento, quando você ainda estava na barriga da sua mãe, eu o escolhi e separei para que você fosse um profeta para as nações. Então eu disse: ó Senhor, meu Deus, eu não sei como falar, pois sou muito jovem. Mas o Senhor respondeu: não diga que é muito jovem, mas vá e fale com as pessoas a quem eu o enviar, e diga tudo o que eu mandar. Não tenha medo de ninguém, pois eu estarei com você para protegê-lo. Sou eu, o Senhor, quem está falando. Aí o Senhor estendeu a mão, tocou nos meus lábios e disse: veja, eu estou lhe dando a mensagem que você deve anunciar. Hoje estou lhe dando poder sobre nações e reinos, poder para arrancar e derrubar, para destruir e arrasar, para construir e plantar. O Senhor me perguntou:
O que é que você está vendo? Um galho de amendoeira, respondi. O Senhor me disse: você está certo, eu também estou vigiando para que as minhas palavras se cumpram. O Senhor falou comigo outra vez e perguntou: o que mais você está vendo? Eu respondi: estou vendo no norte uma panela fervendo e se derramando para o lado de cá. Então o Senhor disse: do norte virá a destruição que se derramará em cima de todos os que vivem nessa terra. Aqui, gente, o profeta começou a profetizar, a pedido de Deus, claro, né? Para o povo, porque o povo estava muito rebelde. Estavam pecando, idolatria, estava assim, totalmente, não todos, né? Mas nunca chove só para um, né? Vai chover para todos. Então, todos tiveram que ir para outra cidade, foram todos cativos, né? Por causa do pecado de um, todos pagam ali, porque tiveram que sair, né? Mas os que são de Deus, os que têm a fé no Senhor e a proteção, o Senhor protege ele onde for, né? Igual o Daniel. Daniel foi, ficou no palácio, né? Ele, mais o Sadraque, Mesaque e Abidnego, eles ficaram no palácio com o rei, mas eles não se corromperam. Então aí tem a proteção de Deus, né? Então vamos lá. Então o Senhor disse: do norte virá destruição que se derramará em cima de todos os que vivem nessa terra. Eu vou chamar todas as nações do norte. Os reis dessas nações chegarão aqui e colocarão o seu trono na frente dos portões de Jerusalém, em volta das suas muralhas e também em volta das outras cidades de Judá. Vou castigar os seus moradores por causa da sua maldade. Eles me abandonaram, estão queimando incenso a outros deuses e adorando os ídolos que fizeram com suas próprias as suas próprias mãos. Jeremias, prepare-se para ir. Vá dizer a eles tudo o que eu mandar. Não tenha medo deles agora. Não tenha medo deles agora, pois, do contrário, eu farei com que você fique com mais medo ainda quando estiver no meio deles. Escute, Jeremias, Jeremias, todas as pessoas desta terra, isto é, os reis de Judá, as autoridades, os sacerdotes e o povo vão ficar contra você. Mas hoje eu estou lhe dando forças para poder enfrentar essa gente. Você será como uma cidade cercada de muralhas, como um poste de ferro, como um muro de bronze. Eles não o derrotarão, pois eu estarei a seu lado. Para protegê-lo, eu, o Senhor, falei. Vamos ao capítulo 2, tá? O Senhor Deus me mandou entregar a todos os moradores de Jerusalém a seguinte mensagem: meu povo, eu lembro de quando vocês era jovem, como você era fiel e como me amava quando éramos recém-casados. Lembro como me seguiu pelo deserto. O Senhor trata o seu povo como sua esposa, né? Eu já falei em outros vídeos. Por isso que nós somos tratados pelo Senhor Jesus como a noiva e ele é o noivo, né? A igreja é a noiva e o noivo é o Senhor Jesus. Então, já
da primeira aliança, que é o Antigo Testamento, né, que falam, o Senhor já tratava o povo dele como esposa, né? É por isso que quando o povo ia adorar outros deuses, ele falava que esse povo se prostituíam, né? Traía Deus, né? Então, ele falava que eram prostitutas, né? Então, vamos lá. Então, esse povo aqui, ó, que ele está falando, era o povo, os que nasceram no deserto, né? Porque os antigos que chegaram, que passaram os 40 anos lá no deserto, só 2 que entrou na terra prometida, que foi o Josué e o Caleb. Os outros não entraram porque desobedeceram a Deus, fizeram muita coisa errada. E aí veio os remanescentes, né? Os que nasceram lá. E no começo eles eram obedientes, mas depois, né? Vamos continuar aqui. Quando éramos recém-casados, lembro como me seguiu pelo deserto, por uma terra onde não havia plantações. Povo de Israel, você era só meu. Era sagrado como o trigo, que é colhido primeiro e oferecido a mim. Eu castiguei todos que fizeram você sofrer e fiz cair o mal sobre eles. Eu, o Senhor, estou falando. Aí depois vem aqui, o Senhor vai falar do pecado dos antepassados, né? Dos israelitas. Descendente de Jacó e famílias do povo de Israel. Escutem a mensagem de Deus, o Senhor. Ele diz: que defeito os seus antepassados acharam em mim para me abandonar? Adoraram ídolos inúteis e eles mesmos se tornaram inúteis. Eles me desprezaram. No entanto, fui eu quem os tirou do Egito. Eu os levei pelo deserto, terra de montanhas e de precipícios, terra seca e perigosa, por onde ninguém viaja e onde ninguém mora. Eu os trouxe para uma terra boa, a fim de que se alimentassem das suas colheitas e do que ela tem de melhor, mas eles vieram e mancharam a minha terra. Fizeram com que a terra que lhes dei virasse um lugar nojento. Os sacerdotes não perguntaram onde está o Senhor. Os que lidam com a lei não quiseram saber de mim. Os governadores se revoltaram contra mim. Os profetas falaram em nome do Deus Baal e adoraram ídolos que não podem ajudar ninguém. Agora Deus, é a acusação de Deus sobre o seu povo, né? Versículo 9. O Senhor Deus diz: assim eu vou novamente fazer uma acusação contra o meu povo. Vou apresentar a minha causa contra vocês e os seus descendentes. Sou eu, o Senhor, quem está falando. Vão até a ilha de Chipre, no oeste, e vejam. Mandem alguém a Quedar no leste e prestem bastante atenção, pois uma coisa como essa nunca aconteceu antes. Nenhuma outra nação trocou seus deuses por outros, que nem eram deuses de verdade. Até a nação que começou a idolatrar ídolos, eles não trocaram, né, os ídolos dele. Mas o povo de Deus foram no embalo dos outros, né? Começaram a adorar. Adorava Deus e adorava ídolos, né? Então aí o Senhor chama de abominação, ele não gosta.
Mas o meu povo me trocou a mim, o seu Deus glorioso, por deuses que não podem ajudá-los. Por isso, eu, o Senhor, vou mandar que o céu trema de horror e que fique cheio de pavor e de espanto. O meu povo cometeu 2 pecados. Eles abandonaram a mim a fonte de água fresca. Olha como é o Senhor Jesus o tempo todo, né? E cavaram cisternas. Então eles abandonaram a água viva, que é Jesus, abandonaram o Senhor, nosso Deus, e cavaram cisternas, cisternas rachadas que deixam vazar a água da chuva. Né? Foram com o caminho errado, abandonaram o caminho do bem. Aí vem os resultados da infelicidade do povo. O Senhor Deus diz: o povo de Israel não é escravo, nem nasceu escravo. Então, por que os seus inimigos os escravizam? Como se fossem leões, eles têm dado urros contra Israel. Eles têm rugido com força. Fizeram com que a terra de Israel virasse um deserto. As suas cidades estão destruídas e ninguém mora nelas. Sim, os moradores de Mênfis e de Táfnis raparam a cabeça de Israel. Povo de Israel, foi por sua própria culpa que tudo isso aconteceu com você. Você abandonou a mim, o Senhor, seu Deus, quando eu estava guiando pelo caminho. E agora, o que é que você vai ganhar indo até o Egito para beber água do rio Nilo? O que você vai ganhar indo até a Síria para beber água do rio Eufrates? Porque um povo foi levado para a Síria e o outro povo foi levado para a Babilônia. A sua própria, isso que eles tinham saído do Egito, né? Estava no deserto, depois do deserto morreram, né? Aqueles que saíram, né? Da escravidão. Ficou os remanescentes, né? Seus filhos, primos e tal. E entraram na terra prometida, mas começaram a pecar, né? Então vamos continuar. A sua própria maldade o castigará, e você será condenado porque me abandonou. Você vai aprender de uma vez como é ruim e amargo abandonar a mim, o Senhor seu Deus, e deixar de me temer. Eu, o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, estou falando. Aqui é sobre o povo não querer adorar o Senhor, né? O Senhor Deus diz: povo de Israel, faz muito tempo que você rejeitou a minha autoridade. Você não quis me obedecer nem me adorar, e em todos os montes, altos e debaixo de todas as árvores sagradas, você praticava imoralidade na adoração dos deuses. Eu o plantei como uma parreira escolhida, uma muda da melhor qualidade. Mas veja o que você é agora. É uma parreira estragada, que não presta mais. Mesmo que você se lavasse com muito sabão, com sabão bem forte, eu ainda poderia ver a mancha da sua culpa. Sou eu, o Senhor, quem está falando. Como é que você pode dizer que não se manchou e que nunca abandonou e que nunca adorou o Deus Baal? Veja como você pecou no vale. Veja só o que fez. Você é como uma
camela nova no cio, correndo solta por aí. É como uma jumenta selvagem do deserto, quando está no cio. Quem a pode impedir de satisfazer o seu desejo? O macho que a quer não precisa procurá-la. Ela sempre pode ser encontrada na época do cruzamento. Nossa, que comparação, hein? Que triste, né, gente? Povo de Israel, cuidado para que os seus pés não se machuquem, de tanto você andar atrás de outros deuses. Cuidado para que a sua garganta não fique seca. Mas você diz: não, não adianta. Eu me apaixonei por deuses estrangeiros e vou atrás deles. Aqui é o castigo do povo de Israel, né? O castigo do povo de Israel é resultado do fato de terem abandonado o Senhor e andado atrás de outros deuses. O Senhor Deus diz: como o ladrão fica envergonhado quando é pego, assim o povo de Israel passará vergonha. Todos vocês, os seus reis e príncipes, os seus sacerdotes e profetas, passarão vergonha todos aqueles que dizem a um pedaço de madeira: você é o meu pai. A uma pedra você é a minha mãe. Isso vai acontecer porque vocês me viraram as costas em vez de virarem o rosto para o meu lado. Gente, tá tão claro, né? Tão claro que as pessoas deveriam de observar muito, né? Antes de adorar, chamar de rainha, mãe rainha, chamar os ídolos, né? Assim, meu Deus. Isso vai acontecer porque vocês me viraram as costas. Em vez de virarem o rosto para o meu lado, no entanto, quando estão em dificuldades, vocês vêm me pedir que o salve. É a mesma coisa, gente, de pessoas que adoram outros deuses e, quando está em apuros, correm para os crentes pedindo que orem por eles. Mesma coisa, né? Onde estão os deuses que vocês fizeram para vocês mesmos? Quando vocês estão em dificuldades, que eles os salvem, se é que podem. Judá, os seus deuses são tantos quanto as suas cidades. Eu, o Senhor, pergunto: qual é a queixa que você tem de mim? Vocês todos se revoltaram contra mim. Eu os castiguei, porém isso não adiantou nada. Vocês não quiseram aprender a lição. Como um leão furioso, vocês mataram os seus próprios profetas. Todos vocês prestem muita atenção no que estou dizendo. Povo de Israel, será que eu tenho sido para vocês como um deserto? Como uma terra perigosa? Então, por que é que vocês dizem que vão fazer o que quiserem e que não voltarão mais para mim? Por acaso uma jovem esquece as suas joias? Ou uma noiva esquece o seu véu? Mas o meu povo esqueceu de mim por tantos dias que nem dá para contar. Vocês sabem muito bem como andar atrás dos amantes, e até as prostitutas podem aprender isso com vocês, viu? O Senhor trata o povo dele como esposa, e quando
o povo vai adorar outros deuses, né? Então eles estão indo atrás de amantes. As roupas de vocês estão manchadas com o sangue de pobres e inocentes que nunca assaltaram as suas casas. Mas, apesar de tudo isso, o meu povo diz: eu estou inocente. Certamente o Senhor Deus não está mais irado comigo. Mas eu, o Senhor, o castigarei porque você diz que não pecou. Porque você muda assim para pior, sem mais nem menos. Por que você muda assim para pior, sem mais nem menos? Como você ficou desiludido com a Síria, também ficará desiludido com o Egito. Você vai voltar também do Egito de cabeça baixa, envergonhado. Eu, o Senhor, rejeitei aqueles em que você confia. Você não vai ganhar nada ficando com eles. Então vamos para o 3, né? Que é a infidelidade do povo. Aqui o Senhor fala, ó, a explicação. A esposa divorciada que casasse com outro homem não poderia. Divorciada que casasse com outro homem não poderia, caso se separasse do segundo marido, voltar para o primeiro. O povo de Israel, no entanto, pensava que depois de trocar o Senhor por outros deuses, poderia voltar para ele quando bem quisesse. Como a leitura é boa e ensina a gente, né? Explica direitinho, o Senhor é maravilhoso. Então vamos para o capítulo 3 de Jeremias. O Senhor Deus diz: se um homem se divorciar da sua mulher e ela o deixar para casar com outro, o primeiro marido não poderá casar com ela outra vez. Isso mancharia completamente a terra de Israel. Mas você, meu povo, tem tido muitos amantes e agora quer voltar para mim. Sou eu, o Senhor, quem está falando. Olhe para o alto dos montes e veja. Será que existe algum lugar onde você não agiu como prostituta? Gente, aqui o Senhor está falando claramente. É assim, você conhece a palavra de Deus, você conhece o Senhor, você se converte ao nosso Senhor Jesus Cristo, aceita Ele como seu único, suficiente Senhor e Salvador. Passa um tempo, você começa a voltar atrás, começa a ir em algum lugar adorar outra coisa, outro santo. Então, isso o Senhor trata como se fosse uma prostituta. Como se fosse um porco que você dá banho nele, quando você solta, ele vai direto para a lama, vai se lamear todo, porque ele gosta de viver sujo, ele gosta de viver na imundície. Isso o Senhor mesmo compara o povo. E é exatamente isso. Aquela pessoa que conhece a palavra e abandona para viver e voltar aos antigos costumes, adorar santos, então ele é um trapo de imundície. Você ficava na beira da estrada esperando os fregueses, como um árabe que espera no deserto para assaltar alguém. Você manchou a terra de Israel com a sua prostituição e os seus vícios. É por isso que não tem chovido e as chuvas da primavera deixaram de cair. Mas você tem até jeito de prostituta e mostrou que não tem vergonha. Nossa. E agora você me diz: tu és o meu pai. Tu me tens amado desde que eu era criança. Tu não ficarás com raiva de mim para sempre. Povo de Israel,
Foi isso o que você disse, mas continuou fazendo todo o mal que podia. Aqui vem a necessidade de arrependimentos, né? Do arrependimento. Israel, o reino do norte, foi infiel a Deus. E sua irmã Judá, né? Porque eles tinham se separado, né? Judá, ficou uma turma de Judá e outra de Israel. Foi dividido em duas partes, né? Então, aí, quando uma errou, aí o reino de Israel errou, pecou contra Deus. A sua irmã gêmea, que é Judá, foi no mesmo caminho, fazendo o que não devia, né? No tempo do rei Josias, o Senhor Deus me disse: Você está vendo o que fez Israel? Aquela mulher infiel que virou as costas para mim? A mulher é o povo, tá, gente? Sempre pensam espiritualmente, é o povo. Povo de Deus, o Senhor sempre considerou como sua esposa. Aquela mulher infiel que virou as costas para mim, ela subiu em todos os montes altos e ficou debaixo de todas. E ficou debaixo de todas as árvores que dão sombra, agindo como prostituta. Eu, o Senhor, pensei assim: depois de fazer tudo isso, com toda certeza ela voltará para mim. Porém, não voltou. E Judá, a sua irmã infiel, viu isso, viu isso. Judá também sabe que eu me divorciei de Israel e que a mandei embora porque ela me abandonou e virou prostituta. Todos que adoram outros deuses, o Senhor chama de prostituta, né? Infiel. Mas Judá, a sua irmã infiel, não ficou com medo. Ela também virou prostituta e não ficou envergonhada. Ela manchou a sua terra porque cometeu adultério, adorando pedras e árvores. E o pior de tudo é que Judá, a infiel irmã de Israel, só fingiu que voltava para mim. Ela não foi sincera. Eu, Senhor, estou falando. Não adianta falar, né? Que Deus, eu creio em Deus, não sei o que, ficar falando o tempo todo, sendo que os atos não estão combinando, né? Tá diferente. Aí já dá para ver que não é, né? E o Senhor conhece tudo. Aí Deus me disse que, embora o povo de Israel o tivesse abandonado, ainda era menos culpado do que a infiel Judá. Nossa! Ele mandou que eu fosse até o norte e dissesse ao povo: Ó Israel infiel, volte para mim, sou eu, o Senhor, quem está falando. Sou bondoso e por isso não ficarei com raiva de você. Não ficarei irado para sempre. Sou eu, o Senhor, quem está falando. Basta você reconhecer que é culpada e que se revoltou contra o Senhor, seu Deus. Confesse que, debaixo de todas as árvores que dão sombra, você deu o seu amor a deuses estrangeiros e não me obedeceu. Eu, o Senhor, estou falando. Porque o Senhor está convidando o povo ao arrependimento. O Senhor mostra o pecado deles e convida eles ao arrependimento, né? O Senhor Deus diz: Volte, povo infiel, pois vocês são meus. Eu vou pegar vocês, um de cada cidade e dois de cada grupo de famílias, e vou levá-los de volta ao Monte Sião. Eu darei a vocês líderes que me obedeçam, e eles governarão com sabedoria e inteligência. Então, quando vocês se tornarem um povo numeroso naquela terra, ninguém mais falará a respeito da Arca da Aliança.
Vocês não pensarão mais na arca, nem lembrarão dela. Não precisarão dela, nem farão outra. E aí, quando chegar o tempo certo, Jerusalém será chamada de trono do Senhor Deus. E todas as nações se reunirão ali em meu nome. Não farão mais aquilo que os seus corações teimosos e maus mandarem. O povo de Israel se unirá com o de Judá, e eles voltarão juntos da terra do norte para a terra que dei aos seus antepassados. Hoje não existe mais Reino do Sul, Reino do Norte, né? Então, tudo unificado. São o mesmo povo. Aqui o Senhor fala sobre o abandono da idolatria. Depois de nova acusação e de novo um convite ao arrependimento. O profeta, ele vê o povo voltando para o Senhor. Vamos continuar, 19, tá? O versículo. O Senhor Deus diz: povo de Israel, eu queria aceitá-lo como meu filho e lhe dar uma terra agradável, a terra mais linda do mundo. Pensei que você ia me chamar de pai e que nunca mais me abandonaria. Mas, como a mulher que trai o marido, assim você me traiu. Sou eu, o Senhor, quem está falando. No alto dos montes se ouve um barulho. São os israelitas chorando e pedindo perdão, porque têm vivido uma vida de pecado e têm esquecido o Senhor, o seu Deus. Voltem, todos vocês que abandonaram o Senhor, pois ele vai curar sua infidelidade. Vocês dizem: sim, estamos voltando para o Senhor, pois ele é o Senhor nosso Deus. Não recebemos nenhuma ajuda dos deuses pagãos que temos adorado com gritos no alto das montanhas. Só o nosso Deus, o Senhor, pode ajudar o povo de Israel. Por termos adorado Baal, o Deus da vergonha, perdemos tudo o que nossos pais conseguiram, desde que éramos criança, isto é, as ovelhas, o gado, os filhos, as filhas. Vamos nos humilhar, vamos ficar cheios de vergonha. Desde o tempo em que o Senhor nos tirou do Egito, nós e os nossos antepassados temos pecado contra ele e não lhe temos obedecido. Obrigado, meu Deus, por mais essa leitura. Obrigado, Senhor, por nos estar dando entendimento, estar nos ajudando, Pai, porque precisamos do Senhor, da tua misericórdia, Pai. Peço a ti, Senhor, que abençoe e proteja cada um de nós, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.